Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham pela internet, também servidores da casa. Bom, esse é um projeto de lei que visa alterar alguns itens da Lei 15.460 e eu vou pedir então para o pessoal da técnica colocar na tela quais são as alterações. Pode colocar a tela anterior, por favor. Esse foi um projeto solicitado pelo Sindicato dos Transportadores Escolares. Como todos os senhores e senhoras sabem, em especial aí no período de pandemia, foi um setor que realmente sofreu muito. Enquanto, por exemplo, táxis, o pessoal dos aplicativos tiveram, obviamente, o seu serviço afetado, diminuído em função da pandemia. No caso do transportador escolar, esse foi um serviço que parou completamente, com a atividade das escolas simplesmente no online. Obviamente não havia mais por que conduzir alunos às escolas, então foi uma atividade que parou completamente por 2 anos. Mas durante essa paralisação, o sindicato continuou atuando, pensando em melhorias para o sistema, em especial que tirassem algumas burocracias e facilitassem a vida do condutor e, consequentemente, também a melhoria do serviço prestado às crianças, aos estudantes. Então, eu acrescentei, a pedido do Douglas, que era o presidente do sindicato à época, e agora o Juarez, eu acrescentei ali os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ao artigo 12, da Lei 15.460. Então, eu passo a discutir agora brevemente cada uma dessas inserções. Então, lá no artigo 12, parágrafo 1º, ele passa a constar com a seguinte redação: a pessoa física que possuir licença cadastral emitida pela URBS para atuar como condutor autônomo e também for proprietário de empresa individual ou coletiva habilitada a operar no serviço de transporte escolar, ela poderá conduzir qualquer veículo, obviamente, cadastrado em seu nome. Não qualquer veículo dentro da cidade, mas qualquer um cadastrado em seu nome. Por que essa alteração? Porque atualmente a pessoa ela possui a licença como pessoa física lá na URBS, mas ela também é proprietária de empresa, como condutor autônomo e proprietário de empresa individual ou coletiva. Atualmente ela tem que optar para dirigir o carro, conduzir o carro da pessoa física ou o carro da sua empresa individual ou coletiva. Agora, se a própria URBS autorizou que a pessoa participasse das duas modalidades, então por que motivo que ela teria que conduzir só um ou outro veículo? Por que ela não poderia estar autorizada a conduzir ambos? Então, nesse sentido, foi feita essa inserção do parágrafo 1º. Pode passar para a próxima tela, Charles? Então, essa é uma das alterações. A outra alteração se refere ao seguinte, parágrafo 2º. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa física que possui licença cadastral emitida pela URBS para atuar como condutor autônomo, o proprietário ou motorista de empresa individual ou coletiva habilitado a operar no serviço de transporte escolar, eles poderão ser imediatamente substituídos por um condutor que possua carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E, com inscrição EAR. A EAR é a pessoa que está ali exercendo atividade remunerada. Vale a pena fazer um comentário que, a pedido da CCJ, foi feita uma emenda para alterar esse parágrafo 2º, onde está lá que a pessoa habilitada nas categorias D ou E, com inscrição EAR, isso foi substituído na emenda por uma pessoa que atenda aos requisitos do artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro, o que deixa um pouco mais rígida a regra e se adequa à norma nacional. Bom, o que diz basicamente esse parágrafo? Se a pessoa física, que é um condutor autônomo, ou a pessoa ali que tem a empresa individual ou coletiva, habilitada também pela URBS a operar, se por algum motivo ela precisar substituir o condutor,
Isso poderá ser feito, né, com prévio aviso e seguindo algumas regras que eu estabeleci a seguir. Porque hoje o que acontece? Hoje, se fica doente, por exemplo, o condutor, ele teria que ser substituído por outro condutor já habilitado pela URBS. Mas a verdade é que esses outros condutores já habilitados pela URBS normalmente estão trabalhando em outras empresas e, consequentemente, não conseguem fazer essa substituição. E não fazendo a substituição, o serviço deixa de ser oferecido, o que é um prejuízo, obviamente, para o condutor, mas é um prejuízo, em principal, para as crianças, que têm que ser levadas à escola. Então, qual que é a proposta que está sendo apresentada hoje? Que possa ser feita a substituição do condutor por qualquer outra pessoa, né, que esteja com as regras, vamos dizer assim, com a sua situação cadastral, de acordo com o artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo que trata dos condutores escolares. Aí, em seguida, vem as regras para essa substituição. Então, parágrafo 3º, por exemplo, a comunicação de substituição deverá ser feita antes de o condutor substituto começar a operar no serviço de transporte escolar. Que é lógico, não pode ser uma substituição ao acaso, uma substituição de qualquer forma. Então, antes dessa pessoa começar a substituição, deve haver o comunicado. Parágrafo 4º. O período de substituição não pode ser superior a 15 dias. Não é para ser uma substituição permanente, e sim para resolver um problema temporário. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A comprovação da necessidade de substituição do condutor, relacionada ao parágrafo 2º desse artigo, ela deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico para desburocratizar o sistema e no prazo de até 72 horas após a comunicação de substituição. Então você comunica que tem que fazer a substituição e aí você tem um prazo de até 3 dias, 72 horas, para comprovar a real necessidade dessa substituição. Não é substituir por qualquer motivo, não. Tem que ser lá por doença, né? Tem que ser por, sei lá, às vezes a pessoa precisa comparecer a uma audiência, então algum motivo justificável e que realmente faça com que seja necessária ali aquela substituição. Então, como a gente diz lá no começo, a comprovada necessidade. E o parágrafo 6º fala que o disposto nesse artigo aplica-se, no que couber também, aos monitores dos veículos cadastrados no serviço de transporte escolar. Além, obviamente, do condutor, os transportadores escolares são obrigados a terem ali dentro do veículo um monitor, né, que vai ali prestando um auxílio às crianças. Então, naquilo que couber, poderia ser feita também a substituição desses monitores. Bom, senhor presidente, a alteração na lei é uma alteração simples, que dá mais flexibilidade ao sistema de transporte, evita que esse sistema ele pare de funcionar quando, por algum motivo de força maior, o condutor principal não possa operar, podendo aí ser substituído por outro, e, consequentemente, não atrapalha a prestação de serviços às crianças que precisam ser levadas às suas escolas. De minha parte, eu estou satisfeito com a discussão. Quando for na votação aí das emendas, eu faço o devido encaminhamento explicando cada uma delas para que não reste qualquer tipo de dúvida, mas já deixo claro que algumas emendas foram feitas a pedido da CCJ, em especial aquela que a pessoa basta exercer atividade remunerada e troca pelas exigências do artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro. Se não houver nenhuma parte, eu estou satisfeito com a discussão, senhor presidente. Muito obrigado. Não temos apartes, também não temos inscritos nem inscritas para discutir. Para discutir, com a palavra, vereador Pier Petruzzello. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador professor Euler pela iniciativa da discussão. Nós somos contrários a esse projeto. Entendemos o que passaram os motoristas, como todos de vans escolares e tantos outros setores
da nossa sociedade na pandemia. Mas o que a gente vê aqui é um regramento necessário para dar mais segurança para as crianças que estão dentro desses veículos. Então, o que nós entendemos nessa defesa é o seguinte: para haver um substituto, para que tenha um substituto, porque hoje, se você for na Urbis para ter uma van, você tem que preencher uma série de documentos, inclusive atestado de criminal, né, para mostrar lá que você não tem nenhuma pendência com a justiça criminal, por exemplo. Então, isso, nosso entendimento, não dá a segurança necessária para as crianças e os pais que estão colocando os seus filhos dentro das vans escolares. Então, o que a Urbis exige apenas se for para ter um substituto, e a gente sabe que pode acontecer, porque o cara pode pegar uma gripe, pode pegar um Covid, pode ficar mal durante uma semana ou 10 dias, o próprio Euler fala aqui em 15 dias, que não vai ser para sempre, mas nós vemos isso com grande preocupação, por entender de que nós não sabemos quem será o motorista que vai estar dirigindo a van escolar. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Eu aqui quero fazer algumas colocações. A legislação municipal buscou enfaticamente a segurança das crianças e adolescentes transportados quando exigiu o cadastro dos membros para o exercício da atividade, conforme decreto 1.219, artigo 11, inclusive do Código Brasileiro de Trânsito, da Lei Federal 9.503/97, que exige ao condutor de transporte escolar idade maior ou igual a 21 anos, carteira de habilitação categoria D, para transportes de passagens e cursos de capacitação na área. Portanto, para que os autorizatários possam cadastrar em seus veículos um motorista reserva, deve-se garantir que foram cumpridos os requisitos necessários à condução de escolares de acordo com a legislação municipal e federal e, dessa forma, representem maior segurança e confiabilidade aos pais que contratam os serviços e às crianças e adolescentes que efetivamente são transportados. De acordo, inclusive, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até 11 anos de idade, incompletos e adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade, estando esses cobertos dos seguintes prerrogativas: é dever da família e da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à criança prioritariamente o direito à vida, isso é óbvio, não é o caso aqui que trata o vereador professor Euler. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. É dever de todos prevenir ocorrências de ameaça ou violação de direitos à criança. E se o responsável pela criança ou adolescente for legitimamente visto como garante, ele deverá ser responsabilizado por qualquer acidente. O que nós entendemos nesse projeto, nesse PL, é que nós temos que garantir, de fato, ao próprio transportador, valorizar, inclusive, aquela pessoa que não tem antecedente criminal, que preencheu todos os requisitos, que está hoje na Urbis, é devidamente cadastrado, porque essa pessoa também teve que passar por esse cadastramento. Então, nós temos que valorizar o que fez o cadastro. Nós entendemos também claramente o perigo de se deixar crianças ou adolescentes incapazes, conforme a letra da lei, aos cuidadores de motorista de transporte escolar que não apresentou certidões exigidas na legislação municipal que rege e regulamenta o serviço de transporte escolar, o que não tem sequer o curso de formação para o desempenho da atividade, pode ser considerado, inclusive, um desleixo da administração pública, fato que por si segue na contramão de que se pretendem fundamentações em favor da segurança dos infantes. Então, nós temos aqui, com todo respeito e apreço que tenho ao vereador Euler, que sempre traz projetos aqui para casa, bastante discussões, nós entendemos que a proposta coloca em risco a segurança estimada aos estudantes, imaginada na criação do regramento de serviços em aspectos discutidos, inclusive com pais de alunos e representantes de categoria da época da publicação do texto legal em 2019, estiveram em audiência junto com a Urbis, trazendo sugestões e apontamentos
que iam de acordo com a vontade da categoria. Ou seja, o que se exige para ter um substituto são requisitos mínimos, né? Requisitos mínimos para dar esse suporte tanto ao motorista quanto para os pais. Então, no nosso entendimento, esse projeto não tem como prosperar. Nós vamos fazer a orientação aqui pela derrubada da proposição, aqueles vereadores que entenderem assim dessa forma. E, mais uma vez, como eu disse, respeitando o bom debate, nós entendemos de que ter um mínimo regramento para que haja um substituto. Ninguém está dizendo aqui que não precisa de substituto, como eu disse, esse motorista pode pegar uma gripe, pode pegar um Covid, ele precisa de um substituto para que a van dele continue trabalhando. Basta um cadastro na URBS. É uma burocracia, mas ao mesmo tempo que é uma burocracia por conta de uma segurança. Ninguém está aqui burocratizando um sistema que não haja segurança para esses alunos. Inclusive, conversando aqui com vereadores que não são da base de apoio, alguns entendendo também isso, nós entendemos que isso aqui não é um projeto de base ou não base, até porque recebi ligações ontem à noite, inclusive de servidores que trabalharam na CETRAN em outros lugares, que também entendem que isso é prejudicial. Então, o nosso voto aqui vai ser contrário a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Uma parte, por favor. Claro, com o maior prazer, concedido. Bom, eu preciso, e agradeço, Pierre, pela parte, e de antemão acho importantíssima a preocupação, né, com essa segurança das crianças, aquilo que você mencionou quanto à questão de ter antecedentes criminais e seguir outras condições importantes para que a substituição não seja uma substituição feita sem qualquer cuidado. E é exatamente por isso que a CCJ, quando da análise do projeto, ela solicitou uma emenda. E essa emenda, ela diz que o substituto ele deve atender às condições do artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou pedir para o Charles colocar na tela quais são essas condições, então. Não sei se já está... Ali, ó. Então, esse é o artigo 138 que o projeto contempla na sua emenda. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, ter idade superior a 21 anos. Segundo, ser habilitado na categoria D. Quarto, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses. E quinto e mais importante, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. E aí, quando se observa essa regulamentação, que é a resolução 789/2020 do CONTRAN, lá trata de antecedentes criminais. Né? Então, o fato da CCJ ter solicitado a inclusão disso, nesse artigo, da menção da necessidade de estar de acordo com o artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro, isso atende a todas as condições que o senhor mencionou agora na sua discussão. Então, se realmente há essa preocupação, e tenho certeza que há, com a segurança das crianças, isso resguarda essa segurança, como foi pedido da própria Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador professor Euler, pela defesa, mas nós não observamos no artigo 138, não fala nada de antecedente criminal no artigo 138. Então, pelo menos não vi nada sobre antecedente criminal no artigo 138. E se quiser botar ali novamente... Ele fala no item 5... Sobre antecedente criminal. A pessoa tem que ser aprovada em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. E essa regulamentação, que é a 789, resolução 789/20 do CONTRAN, lá trata e que a pessoa, para fazer esse curso, ela não pode ter crimes cometidos, por exemplo, na esfera de trânsito. Tá. O que eu não consigo entender, professor Euler, é assim, aonde está a dificuldade em se regulamentar com a URBS? Porque
o substituto não pode aderir aos moldes que a URBS pede para o motorista titular. Então, me parece aqui um tanto quanto estranho. Claro que a tua defesa é muito boa e a tua ideia é interessante, porque está tentando contribuir. Mas eu não estou entendendo qual é o motivo que a categoria tem de dificuldade de regulamentar, porque eu, particularmente, não gostaria de colocar o meu filho no motorista de uma van que eu não sei quem é ele, que ele não está cadastrado e regulamentado dentro da URBS. Então, o que a URBS apenas está exigindo é que se cadastre, que se faça como motorista titular faz. Então, é só por isso que nós estamos aqui nesse momento, hoje, nesse momento, não sei amanhã se o senhor vai manter o projeto ou vai querer construir alguma outra tentativa com outro texto, enfim, que a gente possa conversar, mas com esse modelo deste texto, a gente vê que não tem condição de prosperar. Não sei se a professora José também queria fazer uma parte, mas fica aqui até o momento, o nosso caminhamento. Posso? Bom, eu acho que não tem dificuldade nenhuma da categoria em atender aos requisitos da URBS. Na verdade, quando se atende aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo que ele trata a respeito de transportadores escolares, me parece não haver no Brasil inteiro uma legislação mais adequada para tratar de trânsito do que o Código de Trânsito Brasileiro. E se ela tem um capítulo especial para tratar dos transportadores escolares, se os transportadores escolares de Curitiba atenderem aos requisitos desse capítulo, me parece que eles estão atendendo aquilo que a legislação nacional trata do tema. De qualquer forma, eu acho que tem uma solução muito simples. A gente aprova o projeto hoje com um compromisso de uma emenda para o segundo turno nos moldes que a URBS determinar. Se a URBS falar, não, queremos que esteja explícito a questão dos antecedentes criminais, ainda que isso já esteja contemplado na resolução 789, fazemos a emenda com os antecedentes criminais. Ou se a URBS tiver alguma outra exigência, podemos fazer a emenda também para segundo turno. O que eu acho que seria algo ruim para a categoria e ruim para o serviço como um todo, que a ideia não é só defender o que a categoria quer como desburocratização, mas fazer com que o serviço possa ser prestado de forma contínua, sem interrupção, quando na necessidade de uma substituição. Então, eu solicito a aprovação do projeto e me comprometo, junto com a liderança do governo, a fazer uma emenda que contemple aquilo que a URBS julga ser necessário para que o projeto esteja melhor. Bom, na realidade, nós continuamos preocupados não só com a emenda, mas como a URBS fará a fiscalização desses substitutos. A URBS tem como dever dela a verificação e a gestão do transporte escolar. E isso a gente insiste que é uma segurança maior para os pais. O que é possível que os autorizatários cadastrem em seus veículos um motorista reserva que cumpriu com os requisitos necessários à condução de escolares de acordo com a legislação municipal e federal e, dessa forma, maior segurança e confiabilidade aos pais que contratam os serviços de crianças e adolescentes efetivamente transportados. Então, nós insistimos. Eu entendo que, mesmo com emenda, esse projeto não possa prosperar, a não ser que haja uma modificação completa da redação desse projeto. Então, continuo insistindo. Eu ainda vejo como muito inseguro esse projeto para os pais dos alunos, inclusive para o controle da URBS, porque conhecendo isso na prática, porque na lei pode até ficar bem escrito, e a gente sabe da sua capacidade muito bem descrita de redação, da sua equipe, mas a gente entende que dessa forma ainda gera uma insegurança muito grande, porque a URBS tem o dever de fiscalizar esse modelo. Não sei se o professor Euler quer falar mais alguma coisa.
Bom, na verdade, assim, todas as condições necessárias para dar segurança eu já expliquei, que estão contidas, né, quando se fala ali que a pessoa que vai fazer a substituição, ela tem que atender aquilo que versa o Código de Trânsito Brasileiro. Eu já discuti, eu já expliquei, o Código de Trânsito Brasileiro é claro nesse sentido, ele cita a resolução 789 do CONTRAN. Assim, chega um momento que eu também não tenho mais o que falar, porque já está tudo aí, né? Se for o caso do vereador professor Euler quiser, para que a gente tente achar, eu não estou prometendo, mas que a gente possa encontrar um texto que fique comum a todos, no lugar de derrubar o projeto, que é dessa forma, nós podemos até tentar fazer uma sugestão de alteração da redação. Mas como ele está agora, nesse momento, não há condição de prosperar. Até se for para, por exemplo, alterar conforme o próprio parecer técnico, possibilitando que assim os autorizatários cadastrem quanto os motoristas julgarem necessários para terem sua autorização uma reserva que pode ser usada em caso de necessidade, mas esses motoristas devem atender não apenas o CTB, mas também a Lei Municipal 15.460 de 19 e o Decreto Municipal 1.200 de 19 e a Lei Municipal que orienta que apenas motoristas cadastrados na URBS conduzam veículos escolares e para se cadastrarem, motoristas precisam ser submetidos ao registro que os outros. O que a gente está vendo aqui é que esses motoristas não estão sendo sujeitos ao mesmo par do que os outros motoristas estão. Os outros motoristas foram submetidos, perdão. Eu encerro a discussão, presidente. Bom, não, só, senhor presidente, eu acho o seguinte, o projeto é importante, não só para a categoria dos condutores, mas também para os alunos, né, visando a não interrupção do serviço. Então, se, mediante toda a explicação que eu dei, não há o entendimento assim da URBS, a Josete quer discutir? Mas, de qualquer forma, não havendo a possibilidade de prosperar hoje, eu vou pedir adiamento do projeto. Tá? Mas a Josete quer discutir, então deixo à disposição. Então, continua em discussão para discutir, vereadora professora Josete. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, servidores da casa, população que nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Pier, eu acredito que a proposta de alteração ela é necessária. Então, eu acho que na sequência a gente pode aqui chegar a um acordo num prazo de adiamento, né, o autor e o senhor como líder do prefeito, mas é uma preocupação grande que nós temos, porque nós temos recebido, inclusive, telefonemas, né, de operadores, porque têm encontrado dificuldade, principalmente agora, no momento da pandemia, mas, obviamente, também em outras situações onde o condutor adoece. Então, eu acho legítima a sua preocupação em relação à exigência dos antecedentes criminais. Concordo com o professor Euler que, a partir da emenda que ele apresentou, isso está resolvido, mas se não há esse entendimento neste momento, né, inclusive da aprovação da emenda, que ao final do parágrafo 2º coloca que o proprietário ou motorista de empresa individual ou coletiva habilitada a operar no serviço de transporte escolar poderão ser imediatamente substituídos por um condutor que atenda os requisitos do artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, no nosso entendimento, aí se inclui os antecedentes criminais. Mas se o Executivo entende que isso tem que estar explícito, eu acho que é possível fazer uma negociação com o autor para que isso esteja presente. Mas eu queria chamar a atenção a mais uma situação que me levou a apresentar também uma emenda ao projeto no parágrafo 1º.
nós somos procurados por um esposo, né, de uma condutora. Então, qual o problema? Ela se encontra acometida de um problema de saúde, um problema cardíaco, e ela terá que fazer um tratamento de no mínimo 2 a 3 meses. Nesse período, ela não poderá conduzir o veículo. Então, existe uma situação muito delicada em relação à pessoa física, né? Então, o que nos foi dito, né, pelo esposo dela, que em relação àqueles que são MEI, né, ou empresa, enfim, eles podem fazer a substituição do motorista, e inclusive o motorista ele não precisa ser sócio da empresa, né? Obviamente, desde que é cadastrado. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa situação que é muito sensível quando nós temos a pessoa física que está cadastrada, né? Então, nós propusemos aqui no parágrafo 1º uma emenda, então gostaria de solicitar ao líder que também o teor dessa emenda fosse submetido à URBS e, enfim, ao Executivo, para que nós também pudéssemos chegar a um acordo. Então, o que nós estamos propondo, né, na redação do parágrafo 1º? A inclusão do cônjuge, desde que cadastrado, né? Nós entendemos que ele tem que ser cadastrado, né? Tem que cumprir os requisitos. Tá? Então, qual é a nossa proposta? A pessoa física ou seu cônjuge que possuir licença cadastral emitida pela URBS para atuar como condutor autônomo e também for proprietário de empresa individual ou coletiva habilitada a operar no serviço de transporte escolar, poderá conduzir qualquer veículo cadastrado em seu nome, né? Então, essa é a situação muito específica, mas que, veja, está atingindo uma família, né? Porque a pessoa física cadastrada, ela se encontra acometida. Então, veja, os estudantes que fazem uso, né, desta van vão ter que buscar outra alternativa nesse período de 2 a 3 meses, tá? Então, é uma situação específica, mas que tem que ser pensada. E faço questão de frisar, na proposta que nós fizemos de emenda, nós colocamos que o cônjuge, ele deve possuir licença cadastral emitida pela URBS. Tá? Então, eu acho que são coisas que às vezes são pontuais, que talvez a URBS não tenha a dimensão, né? Mas que nós temos que pensar naquele cidadão, naquela cidadã que tem como fonte de renda única ou principal, né, essa possibilidade de prestar esse serviço de transporte escolar. E, obviamente, se ficar doente por 2 ou 3 meses, não terá rendimento se não tiver a condição de poder fazer a substituição, né, desse motorista. Então, é um pedido que a gente faz também aqui ao líder do governo para que possa intermediar junto à URBS esta possibilidade de alteração, né, do parágrafo 1º também. Então, eu acredito que é um projeto muito relevante. Parabenizo o vereador Euler pela iniciativa e nós estamos aqui dando nossa contribuição para aprimorar o projeto. Então, eu acho que é importante fazer o adiamento do projeto
para que se possa chegar a um consenso com a URBS. Eu acho que votar contra simplesmente o projeto é descartar uma possibilidade, né, de avanço, de aprimoramento dessa legislação. Então, se obviamente houver o acordo em relação ao adiamento, estarei votando favoravelmente também a esse adiamento. Seria isso, obrigada. Continua em discussão. Para formular requerimento, o vereador professor Euler. Bom, em virtude da liderança do governo afirmar que hoje o projeto não passaria no formato que está, e também, né, em prol da gente poder construir uma possibilidade de um projeto que prospere devido à importância dele para a categoria e para as crianças também. Então eu solicito o adiamento do projeto por 4 sessões para que a gente possa aí construir uma outra alternativa a esse projeto original. Professor Euler, parabenizar o senhor por retirar nesse momento e trazer essa condição de conversa. Por quê? Porque realmente o senhor traz um projeto importante para essa categoria que já viveu muitas dificuldades e a gente está conversando no telefone, muitos mandando recado para a gente. Eu tenho muita gente que trabalha com essa questão do transporte escolar e que é um pedido, uma necessidade que eles têm. Então, parabéns por Vossa Excelência entender esse momento e a gente poder construir alguma coisa e realmente fazer isso para que o cidadão que trabalha com transporte escolar seja beneficiado nesse sentido. Obrigado.